A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Queria aqui louvar a Deus por mais um domingo, podemos estar aqui falando a palavra de Deus, falando da lição de número 7 da nossa EBD, confiança em tempo de aflição. Então, esse trimestre estamos falando no livro de Salmos. Já passou aqui domingos anteriores, pastores abençoados, irmãos abençoados, falando da palavra do nosso Deus. E você está convidado a estar conosco nesse domingo. Pastor, estou aqui assistindo o senhor ministrando essa aula. Mas o presencial? Tem, meu irmão. Você que pode, domingo às 9 horas da manhã. Domingo às 9 horas da manhã, você não pode perder. Culto presencial na nossa sede, para estarmos aqui falando, cultuando ao Senhor e aprendendo mais um pouco ainda da palavra do nosso Deus. Queria cumprimentar também nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, presidente do nosso campo aqui de Jundiaí, e toda a sua casa. Pastor, Deus abençoe a sua vida. Amém? Meus irmãos, essa lição de número 7 é um tema tão atualizado. E eu vou pedir aqui muita graça de Deus, direção do Espírito Santo, para que nós possamos tirar aqui dessa lição de número 7, confiança em tempo de aflição, lições. Irmão, eu estava aqui meditando nessa lição e como falou comigo. E eu tenho certeza que vai falar muito com você. Davi tem muito a nos ensinar. Amém? E o objetivo é esse. Esse é o objetivo da escola dominical. Esse é o objetivo do ensino da palavra do Senhor. Nos levar a lugares melhores, quando vier as dificuldades, quando vier os intempéries da vida, nós termos em Deus a confiança de que nós vamos vencer, que nós vamos chegar no nosso objetivo. Porque todos nós temos um objetivo em comum, não é? Deus traçou para cada um de nós um plano, não é? E cabe a mim e a você fazer com que esses planos eles venham se concretizar, se consolidar na nossa vida. Então vamos aqui, venha comigo, em nome de Jesus, e vamos estar aqui aprendendo com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos aqui para a verdade aplicada da nossa lição, que diz assim: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentado na palavra de Deus. Então, para que eu e você possa ter uma confiança em Deus, há muitas situações que vai vir sobre nós e isso vai fazer com que nós tenhamos a confiança. Quando vir a situação adversa sobre a nossa vida, é a hora, meu amado, que você vai adquirir experiência com o seu Deus. Amém? Então está dizendo aqui, uma firme confiança é resultado de uma experiência pessoal. É algo que você precisa ter com o Senhor. Amém? Pastor, mas como que eu consigo isso? Quando vier as dificuldades, você enfrenta, né? Confiando no Senhor. Porque a partir do momento que eu ponho a minha confiança nele, amém? Nós temos aí a certeza de que nada é maior do que o nosso Deus. Não importa a dificuldade, a situação, Deus é poderoso para nos dar vitória. Amém? Venha comigo e vamos estar aqui aprendendo nessa manhã. Meus irmãos, a lição começa falando, e como eu disse, me chamou a atenção, essas lições têm sido muito maravilhosas, e a introdução diz que os percalços fazem parte da vida cristã. E fala assim, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, né? Então,
o enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus. Percalços. Percalço é tudo aquilo que vai vir de encontro com o seu ideal. Você tem um desejo, você confia que vai acontecer, você está lutando para que aquilo aconteça. Sabe, quando você segue à risca, né? Fala, vou fazer assim, né? Vou buscar em Deus, vou estudar, vou fazer uma faculdade, eu quero ter, um exemplo, a minha casa própria, quero comprar meu carro, quero um bom emprego, aquela faculdade que eu estou fazendo, Senhor, me abençoa para que eu já possa fazer um estágio, para que, né, amanhã, quando eu me formar, eu já esteja mais ainda capacitado. Que lindo, né? E nós temos que pensar assim mesmo. Porém, vem aí os percalços. E aí esses percalços, o que ele quer fazer? Ele quer nos paralisar. Ele vai nos trazer dificuldades. Ou seja, aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou, por um momento, parece que vai dar tudo errado. E é nessa hora que você precisa depositar a tua fé em Deus. Fala, Senhor, veio os percalços aí. E o que eu vou fazer dos meus sonhos? Daquilo que eu estava almejando? Vou parar? Não, meu querido. Continue. Segue em frente. Ore mais. Busque mais. Tenha confiança no seu Deus. E com certeza, com certeza, lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Amém? Porque o mar que muitas vezes parece que está fechado na sua frente, o Senhor, Ele dá ordem e o mar se abre. E você vai cantar do lado de lá o hino da sua vitória. Amém? Então não deixe que os percalços da vida venham te atrapalhar e venham te paralisar. Mas quando ele vier, você fala, isso é ferramenta para que eu possa crescer mais em Deus. Então os percalços nada mais é do que isso. Tá? Os obstáculos nada mais é do que isso. Para que você venha conseguir resistência. Tá? Com isso você vai tendo resistência. Você vai fortalecendo a sua fé. Abraão se fortaleceu em Deus, dando glória a Deus. E nem todo momento estava tudo bem com Abraão, irmãos. Leia a história. Mas diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus. E como é que você se fortalece? É que nos momentos da dificuldade, dos percalços, você dá glória a Deus e Deus te exalta. Deus te abençoa. Amém? E você vai caminhando. Olha a história de Davi, meus irmãos. Um homem que matou leão. Vamos para a história dele aqui. O contexto histórico da nossa lição. Tópico 1. Nós já estamos estudando. O tópico 1 diz assim. Contexto histórico. E o cântico das mulheres. Isso no tópico 1. As ações dos inimigos de Davi. E uma guerra inglória. Então esse é o capítulo 1 e temos esses 3 tópicos aí para nós estar discorrendo rapidamente. Lembrando você que aqui nós vamos vamos estar aqui conversando contigo, mas se você quiser ter mais profundidade, é domingo agora, tá bom? Domingo agora tem um pastor abençoado que você vai amar, vai estar lá falando desse assunto presencial, tá bom? Então aqui é só sabe? Essa palavra aqui é só um tira-gosto, tá bom? Para que você possa, e que Deus me ajude a te incentivar, para que você possa estar na casa de Deus. Lógico, seguindo todas as recomendações, tá bom? Nós seguimos toda uma recomendação para poder estar ali no templo, buscando a palavra do nosso Deus. O contexto histórico, no Salmo 56, Davi está expressando a sua situação, a situação que ele estava passando, tão complicada, né? E aqui ele expressa em Deus a sua esperança, né? Então veja bem, Davi fez tudo para que
Saul o amasse, né? Observe que Davi no campo, cuidando das suas ovelhas, ele mata leão, ele mata urso, né? Tem histórias, né? De repente ele chega para levar, né, algum alimento lá para os irmãos dele que estavam na peleja. Quando chega lá tem um Golias, você conhece a história, não precisa eu estar aqui contando os detalhes. Mas ali ele se dispõe a lutar contra Golias e ele mata o gigante, né? Nós vimos ali também que Davi era conhecido do rei porque o rei tinha uma dificuldade, né? Ele era atormentado por espíritos indesejáveis. E quando Davi dedilhava a sua harpa, diz ali que Saul se acalmava, né? E veja bem, só que mesmo diante de tudo isso, nós vemos que Davi passa por maus bocados. Foi os percalços que nós estávamos falando agora há pouco, né? E nós vemos aqui que a inveja de Saul, né? A inveja que Saul tinha de Davi era terrível, né? E ali começou uma grande perseguição. E quando isso começou? Porque após Davi matar Golias, né? E Davi também tinha ali, como eu disse, tocava harpa para Saul. Acabou que Davi agora estava ali junto com o exército, com os homens de Saul, e diz ali a palavra que ele saía para a batalha. Porque Davi era um guerreiro, né? Aí sai aquele menino do campo que cuidava de ovelhas, mas agora já está com, né? Vai subindo, agora já tem no seu currículo, matou um gigante. Todo um exército fugindo de um homenzarrão, um gigante. Davi chega lá e resolve o problema. Então não poderia ser diferente. Agora Davi sai para as lutas. E um certo dia, Davi voltando com os homens que ali com ele estavam, e umas mulheres, né, cantarolando, né, felizes, né, na inocência. Lá vem Saul com seus milhares, quer dizer, né, mas Davi com seus 10 milhares. Saul escutou. Oh, meu irmão, veja bem, é isso aqui que nós precisamos aprender. Aquilo que nós escutamos, irmão, aquilo que nós escutamos, ele pode ser bênção para as nossas vidas e pode também não ser. Eu, buscando referência, na hora eu me lembrei, sabe de quem? De José. José passou pela mesma situação que Davi. Só que olha a diferença. Lógico que tudo aqui tem uma verdade. Que é tão lindo quando Deus chama Jessé, quando Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu escolhi um que é segundo o meu coração, para ser rei sobre o meu povo. Veja bem, então nós que temos um conhecimento do Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele trabalha dessa forma. E você precisa entender isso, porque se você estiver vivendo desta maneira, saiba que é Deus trabalhando na sua vida, né? Olha só, Deus chama Davi, só que agora põe Davi à prova. É interessante isso. E isso me leva a muitos outros lugares. Veja, Deus dá testemunho de Jó e prova Jó. Deus dá testemunho de Davi e agora está provando Davi. Precisamos entender isso.
Deus ama você? Deus falou de você? Te fez promessas? Fez, né? Então, meu irmão, se prepara, porque você vai ser provado como ouro no fogo. Você entendeu? Então veja bem, aos meus olhos, talvez aos teus, né? Quando Davi volta com a vitória nas mãos e vem aquele cântico daquelas mulheres, o enaltecendo, o exaltando. Quando Saul escuta aquilo, ao meu ver, o que eu diria? Olha, puxa, Saul falou assim, que bom que eu tenho Davi do meu lado. Ele poderia olhar para o céu, Senhor, graças te dou por ter revelado esse moço para estar agora comigo. Né? Mas não foi assim que aconteceu, irmãos. Entrou no coração de Saul a inveja, e aquele homem começa a perseguir implacavelmente Davi. A partir daquele momento, ele intentou o mal contra a vida de Davi. Mas uma coisa eu digo, viu? Com certeza. E grava isso na tábua do teu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Porque parece por um momento, Davi podia falar assim, puxa vida, mas eu só fiz o bem. Estou procurando o bem. E nós vimos no decorrer da história, Davi sempre querendo o bem para o seu rei. Ainda que ele tivesse sobre a sua cabeça a unção para ser o rei no futuro, ele sabia que ele não podia pular etapas. E que no momento certo Deus ia colocar ele naquele ponto a qual o Senhor almejava para ele. Mas tudo tem um tempo, meu irmão. Chegou o tempo de José. Olha a diferença. Para fechar essa parte aqui. Olha a diferença. Quando José revela os sonhos de Faraó, né? E nós vemos ali claramente Faraó, sabe? Sabe quando você escuta uma história e você fica, sabe, querendo, definir, querendo uma definição para aquilo. E aí ele fala assim, mas o que nós devemos fazer? José diz o que tinha que fazer. E olha que lindo o que acontece ali. Você pode ver, eu anotei aqui, está lá em Gênesis 41, 40. Gênesis 41, 40. Você pode ler lá. Abra sua Bíblia e lê. Faraó, diante de todo o povo, e diante daquela revelação de José, que recebera do próprio Deus, para o exaltar. Olha a diferença. Só que José já tinha uma longa caminhada, já tinha passado pelas provações dele, viu? Prisão, casa de Potifar, prisão, os irmãos vendeu, jogou na cova, né? Então não esqueça disso. José já tinha sido provado. Agora chegou a hora de Deus o exaltar. E a multiforme graça de Deus é que é tremenda na nossa vida. Então, da forma que ele age com um, ele não age com o outro. Né? É isso que nós temos que entender. Mas, podemos dizer assim, o procedimento praticamente é o mesmo. Só que veja bem, Saul fica enciumado, não é? Invejoso, ficou com inveja. O Faraó não. O Faraó falou assim, quem mais eu poderia pôr para cuidar desse tão grande negócio? O Faraó vai, tira, meus irmãos, o anel do seu dedo, que era o símbolo de maior poder. Você entendeu? Tirou o anel do dedo, colocou no dedo do José, mandou proclamar que ele seria o governador, que era para todos o escutar, e que ele seria, o Faraó, seria maior que José somente no trono. Olha que coisa linda, meu irmão. Olha que coisa linda. Mas
com Saul foi diferente. Ele, movido de inveja, ele começa a perseguir Davi de uma forma, sabe, surpreendente. Surpreendente. Por algumas vezes ele quase conseguiu. Mas sabe por que ele não ia conseguir? Ficou no quase? Por quê? Porque Deus estava no controle de todas as coisas. Aquela lança que Saul lança para acabar com a vida de Davi. Às vezes, nossa, Saul errou. Não, meu irmão. Deus que está no controle de todas as coisas fez com que aquela lança não perfurasse o teu cérebro. Por quê? Porque tinha promessa na vida de Davi. Mas vamos mais para frente, porque senão nós vamos ficar só aqui, né? Veja bem. Então aqui, essa é a narrativa da história de Davi, né? Fez tudo que aos nossos olhos merecia um destaque, merecia exaltação, porém não foi assim, meu irmão. Não foi assim. Depois de tantas vitórias, de honrar o rei, de livrar Israel, agora Davi começa a fugir, né? Então, mais uma vez lembrando, Deus está no controle. É o tema da nossa lição. Confiança em tempo de aflição. Vamos lá, para a oração de Davi. Já vamos aqui pular para o 2. Como eu disse, nós estamos passando rapidamente aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, né? Mas isso aqui nós vamos discorrer com mais calma na nossa EBD de domingo, tá bom? Toma todos os seus cuidados e vem para cá para a gente aprender a palavra de Deus junto, tá bom? Então, como eu disse, isso aqui é só, né, algo aí para você saborear, para que você possa vir e aprender conosco aqui. Vamos lá, tópico 2, meus irmãos, vai falar a oração de Davi, né? E 2.1 diz, pedido de misericórdia. O 2.2, levas em conta a minha peregrinação e faça a tua justiça. Então, Davi aqui nos dá também esses grandes exemplos, que mesmo diante de tudo isso que ele estava passando, Davi tinha uma plena confiança de que Deus, né, não o deixaria morrer, né? Vamos lá. Pedido de misericórdia. Está lá em Salmos de número 6. Quero abrir aqui Salmos 6. Abra sua Bíblia no Salmos número 6, meus irmãos. Olha assim. Davi recorre à misericórdia de Deus. E nesse Salmo de número 6, quando ele pede por misericórdia, ele está dizendo, né? Sou inocente. Está dizendo para Deus, ei Deus, eu sou inocente. Saul está me perseguindo sem causa. Eu queria fazer o bem, mas ele teve como mal, né? Estou cansado do meu gemido. Ele está lendo aqui, está falando nesse salmo. Você pode ler aí. Estou cansado do meu gemido. Molho o meu leito em minhas lágrimas. Olha a oração de Davi. Fala, Deus, eu estou cansado. Estou sendo perseguido. Sabe aquele momento que você fica assim analisando, fala, puxa vida, mas quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Quando isso vai terminar? Olha o meu choro. Aí você começa a lamentar, e ele está falando isso para Deus. E olha a coisa linda aqui que ele fala também nesse salmo, e ele diz, no sepulcro, Deus, quem te louvará? Porque na morte não há lembrança de ti. Então ele está dizendo assim, Senhor, olha, eu estou aqui cansado, estou fugindo desse forte inimigo, ele quer ver o meu fim, a minha morte, mas eu tenho promessa que o Senhor mesmo me fez. E ele quer dizer, Senhor, mas se eu morrer, ele quer dizer assim, olha,
O meu desejo, Senhor, nós vimos em outro salmo, é estar na tua casa, é te louvar, é te engrandecer. E nós sabíamos quando Deus diz, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Ei, e agora ele sendo provado. E ele fala para Deus, mas no sepulcro, né? Se eu for ao sepulcro, como é que eu vou te louvar? Quem te louvará estando morto? Né? Então aqui, nós vemos Davi fazendo essa oração a Deus. Mas em nenhum momento, que eu acho lindo, nós vemos Davi, em nenhum momento culpando Deus por algo. Tamanha e intensa era a intensidade que Davi tinha para com Deus, e isso serve para nós, serve de Deus. Quanto mais intenso você é com Deus, né? Quanto mais você busca Deus, mais você entende Deus, né? Então, quando vier os momentos de aflição, de dor, e muitas vezes até de desespero, você sabe que você tem um Deus que está cuidando de você, né? Então, nós vimos aqui que Davi, ele não perdia essa certeza, né? Ele tinha certeza de que Deus estava com ele, né? Ele tinha essa certeza. Glória a Deus por isso. E veja bem aqui, é aí que ele vai falar das suas peregrinações, né? No tópico 2 aqui vai falar também. Então, é a oração de Davi, ele ora, Salmo 6 deixa bem claro isso aí. E vai falar também das suas peregrinações, ele está falando das suas peregrinações. Aí, as peregrinações, meus irmãos, olha só, e vou contar uma delas, né? Tem muitas referências, mas quando você estuda Davi, meu irmão, sabe, eu comecei a ler a Bíblia, eu fiz um propósito de ler a Bíblia aí em alguns meses, então é que nem diz outro, é pauleira, né? Para você não perder esse foco. E eu falei, Senhor, eu vou começar a ler a Bíblia em que livro, né? Só que as histórias de Davi, eu já, graças a Deus, já li a Bíblia, já, né? Uma vez já, ou algumas vezes. Então a gente está sempre lendo a Bíblia, mas eu queria ter uma leitura mais profunda. Aí eu falei, eu começo a ler a Bíblia de onde? Aí eu fiquei procurando. Toda a Bíblia nos cativa, né? Mas Davi me chamou a atenção. Aí começa a história de Davi ali em 1 Samuel, né? 1 Samuel começa ali. Eu falei, eu quero ler a história de Davi. E é tão interessante que coincidiu com o nosso trimestre, que fala sobre Salmos, né? E Davi nos traz todos esses exemplos. Então veja bem, lembra que eu falei que Davi ele matou Golias, que era de Gate. Quando Davi estava fugindo, meu irmão, quando Davi estava fugindo de Saul, você sabe para onde que ele foi? Olha, para você ter uma ideia, quando eu falo que ele estava fugindo de um forte inimigo, eu não estou contando história, não. Saul escolheu entre os seus os melhores que ele tinha, um exército, né? E de mais ou menos aí 2.000 homens para perseguir Davi. Aos nossos olhos não tinha como Davi escapar. Aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus, Deus dava escape para ele. E dava estratégia para ele. É isso que eu acho lindo na palavra do nosso Deus, quando eu e você tem essa comunhão com o Senhor. Ei, e quando você acredita, você confia, o Senhor te leva a lugares que você fica, meu Deus! Ai, meu Deus. E falando aqui das peregrinações, eu fico imaginando Davi contando as suas peregrinações para Deus, né? E uma delas eu vou contar aqui porque me assusta, né? E vai chamar a tua atenção também. Davi, ele foge para a terra a qual ele tinha inimigos também, porque quando ele chega lá, ele achou que ninguém lembrava dele, né? E tal. Sabe como é assim? O desespero faz isso? Entenda, irmão. Um desespero, mas sabendo
E eu vou provar isso para você, que Deus estava no controle. Amém? Então, há aquele desespero que você fala assim, eu estou desesperado, e muitos cometem, né, atenta até contra a sua própria vida, que o desespero faz isso. Mas então, o que eu quero dizer aqui, Davi, a sua saída, vamos tirar o desespero, né? A sua saída era fugir. Então agora ele vai para a terra de Gade. Chega lá na frente do rei, quando o povo vê, mas esse aí é Davi. É aquele que dizem lá, né? Que cantam quando ele sai para as batalhas e ele volta vitorioso. Não é esse que matou o gigante? Aí Davi fala, agora eu morri, de verdade. E olha o que ele faz, você não vai acreditar. Vai porque você está na Bíblia, né? Lê lá, mas é que você se maravilha com isso. Olha só a estratégia de Davi. Diz que Davi começou, irmão, a se contorcer, a espumar. Diz que ele espumava, sabe? Como se estivesse louco. E eu até escrevi aqui que ele fez isso aí para escapar, fez de louco. Aí o rei Aquis, né? Ele falou assim, tira esse louco da minha frente. Porque na crença deles, eles não poderiam tirar a vida de um lunático, né? Então o rei vai e manda tirar Davi rapidamente da sua presença. Esse lunático está aqui na minha frente, esse louco, esse doido. E é tudo isso que Davi queria. Naquele momento, Davi se safou. Olha só, irmão, olha o que acontece, né? Mas é tão tremendo isso, irmão. Olha, eu fico maravilhado, né? Quando você põe a confiança em Deus e você confia verdadeiramente de que Deus pode mudar qualquer situação e transformar a maldição em bênção. Creia nisso, meu querido. Creia nisso com toda a sua força. Aí você fala, então Davi fugiu. Não, passa e Davi volta de novo, né? Só que agora ele recebe a cobertura do rei, né? Diz ali que Davi, quando ele volta novamente para essa terra, agora ele recebe a proteção do rei, ele ganha uma cidade, né? Ele ganha uma cidade e para ficar ali com seus homens. Então é algo tremendo, toda essa trajetória de Davi. Então aqui nós estamos falando sobre as suas peregrinações, né? Então Davi foi um peregrino, né? Fugindo da forte mão de Saul, mas maior era a mão de Deus ao seu favor. Então, para a gente fechar aqui, faça a tua justiça. Então, isso aqui é o Salmo, meu irmão, eu até coloquei aqui, de número 35, para a gente fechar. Eu não vou comentar, né? Porque já está, os minutos passando muito rápido. Mas você pode ler em casa. Aí Davi pede também para que Deus faça justiça para com ele. Então, eu tento em tantos outros, mas eu busquei aqui o Salmo 35, que vai falar, castigo dos adversários, né? Então Davi fala aqui, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam, embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança. E aí, se você continuar lendo aqui, é Davi pedindo a Deus que faça justiça a ele, né? Porque Davi já estava, como eu disse, no nosso começo da fala desse tópico 2, Davi estava cansado, né, de fugir, e muitas vezes ele se pegava, né, chorando, mas sempre na presença de Deus, e não perdendo o foco, que nós não podemos perder, é o foco em Deus. Amém? Vamos aqui já para os nossos finalmente, né? Senão vai ficar muito extenso. Aqui, nós vamos falar agora, meus irmãos, confiança em tempo de crise. É o 3. Confiança em tempo de crise vai falar louvor à palavra de Deus. Também, o medo não prevalece diante da confiança. E a confiança que move a oração. Então vamos. Tá falando agora sobre esse último tópico.
Eu fiz aqui alguns rascunhos. Confiança em tempo de crise. É um tema bem sugestivo, né? Te lembra alguma coisa? Talvez o que nós estamos passando agora, né? Você está confiante? A crise que nós estamos passando agora, ou pode ser que alguns dizem que pode até durar mais tempo, né? Mas se você tem a sua confiança em Deus, ei, fica tranquilo, tá? Então essa é uma palavra para te animar. Nós aprendemos aqui sobre esse servo de Deus, que mesmo diante de todas as circunstâncias, ele não perdeu a confiança em Deus. Ele tinha um objetivo, Deus tinha traçado já um objetivo para ele, ele sabia que ia se cumprir se ele continuasse, sabe? Trilhando os caminhos do Senhor e nunca jamais perdendo a esperança em Deus. Então, meu querido, não perca a esperança em Deus, tá? Confia nele. Então, vamos lá. Louvor à palavra de Deus. O medo não prevalece diante da confiança, viu? Grave isso aí com você. O medo não prevalece diante da confiança. Então, se você está confiante em Deus, o medo temos porque somos humanos, né? Mas diante da confiança de Deus, ele se torna pequeno e ele não vai te paralisar. A confiança que move a oração. Vamos lá. 1 Samuel 22, 22. Olha que coisa linda. Isso aqui eu acho, sabe, uma das passagens que eu acho também tremenda. E eu tiro, eu fico, como eu posso dizer, refletindo sobre essa passagem. Saul, como eu disse, em busca de Davi, para matar Davi. Só que antes disso, Davi, quando estava fugindo, ele passa lá com os sacerdotes, ele passa no templo, e ele estava com fome. A palavra de Deus diz que ele estava com fome. E não havia comida, só tinha os pães da proposição, mas ainda assim ele pede, e o sacerdote dá os pães para ele comer, e ele come, e ele pede por uma arma, porque como ele estava fugindo, ele não tinha arma. Aí ele perguntou se tinha alguma lança, alguma arma, e o sacerdote fala, tem aqui, quando ele matou Golias, a arma de Golias ficou lá. Aí o que aconteceu? Deram para ele. E ele continua a sua fuga. Quando Saul vem ao encalço de Davi, né, que ele vai seguindo, né? Você já viu aqueles filmes que vai seguindo aquele rastro, né? Ele falou, Davi passou por aqui. E quando ele vai perguntar para os sacerdotes, fala, Davi passou por aqui, mas Davi não é aquele que matou Golias, que foi lutar pelo Senhor. Aí foi que eles foram entender que, na verdade, Davi estava fugindo de Saul. Só que aí um tal de... deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eu escrevi o nome dele. Como é que ele chama? Tinha um homem lá, fugiu o nome dele aqui agora, irmãos. Vamos aqui para 1 Samuel 22, 22, enquanto eu vou tentando lembrar o nome do homem lá, que estava aqui na minha cachola. Bom, não vou lembrar não. Vamos aqui 1 Samuel, capítulo 22, nós já vamos encontrar o nome dele. 1 Samuel 22, 22. 1 Samuel, acha aí, pega a sua Bíblia aí, 22. Fala aqui, da fuga de Abiatar, né? A fuga de Abiatar. Quando Davi... lembrei do nome, né? Lembrei. Deixa eu falar para mim não esquecer de novo. É Doeg. É isso mesmo, Doeg. Por que, pastor, esse nome Doeg? Então, quando Saul fica sabendo que os sacerdotes deram o pão para Davi e deram a lança para ele, o Saul se sentiu traído. E sabe o que ele faz, irmão? Mandou matar todos os sacerdotes. Só que ninguém queria
matar os sacerdotes daqueles que estavam com Saul. Só que tinha um lá chamado Doeg, um homem ruim, sanguinário. Aí Davi falou, então você mata os sacerdotes. Mataram 85 sacerdotes naquele dia. Porque deram apoio para Davi. Inocentemente, né? Deram apoio pensando que Davi estava bem com Saul, quando na verdade Saul estava buscando Davi para matar. E Doeg mata, só que foge, o Abiatar consegue fugir. E quando ele chega lá em 1 Samuel 22, aqui eu achei lindo, ó. Olha aqui. Então Davi disse a Abiatar já está com Davi. Abiatar ficou sabendo onde Davi estava e vai ter com Davi. E anunciou que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. E no versículo 23, olha o que Davi fala para Abiatar. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura a tua também, estará salvo comigo. Então aqui é um exemplo grande de confiança em Deus. Mesmo Davi fugindo, Davi ali, ele agora com um pequeno exército, porque a palavra de Deus diz que nesse mesmo capítulo de 1 Samuel, capítulo 22, 1, diz que quando Davi está escondido, é tão tremendo isso aí, irmão, como é que alguém tá escondido? Eu fico imaginando, sabe, eu queria que você imaginasse comigo. Davi está escondido, de repente vem um bando de gente, 400 homens desgostosos, endividados, cheios de problemas, e vem ter com Davi. Eu fico imaginando, e também a família de Davi vem também com ele. Que esconderijo é esse, irmão? Se Davi estava escondido, como é que eu achar tão fácil? Ele podia pensar, poxa vida, se os meus familiares estão me acharam, e esses homens aí que dizem que agora eu vou ser chefe deles também me acharam, vai ser fácil para Saul me achar, né? Mas, irmão, Deus estava com Davi, né? E Deus não deixava, sabe? Não deixava que Saul, né, desse mão de Davi, porque Davi tinha uma promessa. E Davi estava passando por um teste, meu irmão. E aqui nós vimos claramente que Davi tinha essa confiança quando ele fala para esse Abiatar que fugiu, né? Fica comigo, Abiatar, porque quem procura a minha morte, procura a tua também, então estará salvo comigo. Eu me lembro, Abiatar, quem está procurando a sua morte, procura a minha também. Então, meu filho, nós, ó, estamos perdidos. Não. Eu falei, Abiatar, quem procura a tua morte, procura a minha também, então você vai estar salvo comigo, ou seja, eu não vou morrer. Então, essa era a confiança que Davi tinha. E essa é a confiança que você precisa ter também. Você que tem promessa de Deus para a sua vida, tenha confiança, a firme confiança de que todas as promessas, uma a uma, vai se cumprir na sua vida. Mas para isso você precisa, diante dos percalços, permanecer firme na presença do Senhor. E aqui nós vimos que Davi tinha tanta confiança, toda vez que ele saía para as pelejas, irmão, tudo que você vai fazer na vida, você precisa buscar a direção de Deus. E agora eu vou falar bem rapidinho. 2 Samuel 5,19, Davi quando vai sair para lutar contra os filisteus, ele pergunta, Deus, então tudo ele orava, 5,19, 2 Samuel, eu devo ir, o Senhor é comigo, o Senhor vai me abençoar? Porque cada peleja que ele saía, ele fazia essa oração a Deus. Então por quê? Cada situação é uma situação, irmão, né? Então Deus fala, pode ir Davi, eu serei contigo, vou te dar vitória, te darei o inimigo nas tuas mãos. Ele ia e era vitorioso. Então essa é a confiança que Davi tinha para com Deus, né? Tudo que ele ia fazer, ele buscava a direção de Deus. Mais uma, quando volta em uma das suas investidas, Davi agora está voltando para a sua cidade, chamada Ziclac, meio complicadinho, era a cidade que ele morava. Quando ele chega na cidade, ele ao longe percebe que a cidade estava saindo fumaça, né? Não tinha mais ninguém. Por quê? Veio os amalequitas, momentos antes, invadiram aquela cidade, pôs a cidade fogo na cidade, e levou todo o povo dela cativo. Quando Davi volta com seus homens,
e vê aquele cenário terrível. Mas o que eu acho lindo aqui é que em nenhum momento, Davi colocou culpa em Deus por algo, né? É isso que eu acho maravilhoso. Como Jó, quando Deus deu testemunho de Jó sobre a sua fidelidade. E o Satanás chega para Deus e fala assim, também tu dá tudo para ele. E aí Jó é provado. Em nenhum momento diz a Bíblia que Jó pecou contra Deus. E Davi aqui também não tem nenhuma referência de que ele colocou culpa no Senhor. Ele fazia as orações dele, como ele diz, no meu leito eu choro, eu estou cansado. Mas em nenhum momento, irmão, ele põe culpa no Senhor. E aqui quando eles voltam para a cidade, vê tudo aquilo, diz que os homens ficaram todos nervosos, né? Porque havia perdido seus filhos, esposa, e querem pôr culpa em Davi, diz que eles queriam até apedrejar Davi, mas Deus era na vida de Davi. Aí diz aqui a palavra do Senhor que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Olha que lindo, irmão. Mesmo diante da angústia e da perda, Davi se fortaleceu no Senhor. Busca a direção do Senhor. Diz que ele chama Abiatar. Abiatar, traz para mim o colete sacerdotal, para que eu possa perguntar ao Senhor o que eu há de fazer. Mesmo em um momento de dor e de angústia, ele teve, esse raciocínio, essa clareza de que Deus estava no controle. Ei, irmão, Deus nunca perde o controle. E Davi naquele momento, mesmo com toda aquela fúria dos seus amigos, podemos dizer assim, querendo dele uma resposta, ele sabia que a resposta vinha de Deus. Ele ora a Deus e Deus fala assim, vai e você vai alcançá-los e eu vou te dar a vitória. E Davi foi atrás daquele inimigo que levou os seus familiares cativos. E ele teve mais uma vitória e mais uma experiência com o Senhor. Deus é maravilhoso, não é? Vale a pena confiar no Senhor. Indo aqui para os finalmente, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. É o Salmo 86:1. Davi sabia que é o Senhor que nos guarda e que nesse mundo teremos aflições. Porém, se formos fiéis ao Senhor, Ele nos guardará e nos protegerá e não prevalecerá contra nós o homem. Guarda a minha alma. É como se Davi estivesse dizendo para ele mesmo, porque está batido a minha alma e porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, meu querido e amado irmão, essa é a palavra de hoje. Confia no Senhor, tá? Vem os percalços, né? Vem as dificuldades para tentar te barrar, tentar fazer você parar. Mas você é de Deus, você tem promessa. Amém? Então, siga em frente, né? E começa aqui como Davi, né? Ele lembrando das suas peregrinações, né? Você também aí se alegrou, né, com alguns textos aí, porque muito dessas passagens mostra um pedacinho de você, talvez aquilo que você está passando. Mas fique com essa palavra, tenha confiança, tenha fé que Deus é poderoso para te dar vitória, tá bom? Então, não sei o que você está passando, mas que essa palavra fique no teu coração e que te ajude, né, te sirva de consolo, de ânimo, para que você não desista, para que você siga em frente, em nome de Jesus. Então, quero agradecer a você que me assistiu e que essa palavra possa entrar no teu coração. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e que Deus possa, nesse momento de dificuldades que estamos passando, te dar vitória em nome de Jesus. E eu tenho certeza, tenho a confiança de que Ele é poderoso para nos exaltar em dias de aflição. Tá bom? Deus abençoe, meu querido. A paz do Senhor. E você que pode, eu te aguardo domingo às 9 horas da manhã para o nosso culto presencial. Venha e você vai ser abençoado em nome de Jesus.